serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, a palavra de Deus nos diz que a cobra, ela significa o inimigo nas nossas vidas, que ele vai soar nos nossos ouvidos que tudo que Deus diz é mentira, para a gente parar de acreditar nele, para ele poder tomar posse das nossas vidas, para que a gente entre no pecado. Só que a Eva acreditou nas mentiras da cobra porque ela não tinha entendimento, então ela queria ser igual a Deus, ela queria ter o mesmo entendimento que Deus, a mesma sabedoria, ela queria conhecer o bem e o mal, então ela não estava sabendo que o que a cobra estava dizendo era mentira, se bem que ela ficou desconfiada, mas ela não estava sabendo. Daí ela não estava sabendo e ela não tinha entendimento, daí ela foi falar para Adão, só que ela disse para Adão que o fruto era bom, que era agradável, que ele seria igual a Deus, que ele também teria entendimento. Só que ela não parou para pensar que se ela pecasse, o pecado dela ia fazer uma grande consequência para ela, como para o Adão também. Ela não sabia que ia dar consequência para os dois. Mas vocês já pararam para pensar que se a Eva e o Adão tivessem entendimento, essa história podia ter rumos diferentes? Tipo um exemplo, se a Eva já tivesse entendimento do que é o bem e do que é o mal, quando a cobra tivesse falado para ela, ela podia ter ido falar com Deus e dizer: Deus, a cobra está falando isso e isso para mim, está mentindo para mim, me ajuda, o que eu devo fazer. Ou senão, ela podia ter ido e ter falado para Adão: Adão, meu esposo, me ajuda, a cobra está mentindo para mim. A gente tem que ir e falar para Deus que a cobra está mentindo. Mas como ela não tinha entendimento, ela falou o contrário. Ela falou que o fruto era bom, que era agradável, que ia dar entendimento e que nada ia acontecer, que ela não ia morrer e que não ia ter consequência alguma, porque a cobra disse isso para ela. Mas se o Adão também, se ele tivesse o entendimento do que é o bem e do que é o mal, ele tinha escutado a Eva, só que ele tinha ido falar com Deus. Ele podia ter falado para Deus assim: Deus, a esposa que o Senhor me deu, ela está mentindo para mim porque a cobra mentiu para ela. Então isso também podia ter tido um rumo diferente se ele tivesse falado com Deus, mas não, ele acreditou nas mentiras que a Eva disse, então ele também comeu, ele também pecou. Ou seja, nessa história, a Eva foi a rebelde, porque ela teve rebeldia, porque ela acreditou nas mentiras da serpente. E o Adão foi o desobediente, porque uma pessoa rebelde, ela vai querer fazer com que você se torne rebelde também. Mas primeiro a pessoa rebelde vai querer que você se torne desobediente. Verdade, Jesus. Mas antes da pessoa ser rebelde, ela também era desobediente. Tanto que ela desobedeceu muito, e muito mesmo, para que ela se tornou uma rebelde, né? Daí nos diz a Bíblia que tudo tem a sua consequência. Eita. Então, eles pecaram contra Deus e tiveram as suas consequências. Daí essa palavra vai nos dizer que nós não devemos dar ouvido ao inimigo, nós não devemos ouvir a voz do homem, mas sim a gente tem que ouvir a voz de Deus. Sempre que algo acontecer na sua vida, alguma coisa aparecer, pergunta para Deus: é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Não vai você por você mesmo, sabe? Porque isso pode dar errado, porque Deus pode não estar naquilo e aquilo pode não estar agradando a Ele. Você pode também estar pecando sem saber. Então, sempre que você for orar, peça entendimento a Deus para você saber o que é o bem e o mal, para você não fazer
igual a Eva e também não fazer igual a Adão. E também peço para que você nunca seja um desobediente e muito menos um rebelde. Amém. Vamos aplaudir, viu?